Que preparação deve ter o jovem médico? O que ele deve buscar de conhecimento, de cursos, para se tornar um auditor médico ou um gestor? A auditoria e a gestão hospitalar, na minha opinião, elas são dois setores bastante promissores, sim. Porque elas te dão indicadores técnicos da viabilidade daqueles tratamentos, né? Então, o gestor hospitalar, ele tem que dar tranquilidade intelectual para o médico. E ele, sendo um médico, ele vai entender as dores, né? Os amores, né? Os problemas que o médico enfrenta dentro de toda a sua especialidade e a necessidade que ele tem da tranquilidade intelectual. Então, ele tem que viabilizar isso. Essa é a função primordial. Em sendo um médico, eu acho que fica bem mais fácil, né? Mais fácil dele entender, né? Então, é uma carreira promissora, sim. Existem vários cursos de auditoria hoje, ainda não é uma especialidade definida, mas realmente ela é bem promissora. A auditoria em qualquer setor, né? Eu acho, sim. Principalmente na saúde. Sem dúvida, sem dúvida. Roberta, você entendeu aí a importância da auditoria? Sim, e nós, como telespectadores, quando vamos para hospitais, como pacientes, a gente tem noção, né, que tem auditoria, a importância de um hospital estar sendo sempre auditado para estar batendo os parâmetros que estão lá vigentes no que foi feito, na ação que foi feita pelo médico e no que está prescrito. Pelo menos foi o que eu entendi dentro das regras do hospital, isso é fantástico. Agora eu tenho uma dúvida, qual a diferença? Porque eu sei que tem alguns hospitais, doutora Carla, aqui em Salvador, que atendem pelo SUS e privado, que são os planos de saúde particulares, né? Uhum. Qual é essa diferença da gestão privada e da gestão pública? É muito difícil dentro de um hospital você ter essas duas entradas para gerir um hospital? Não, é difícil que o paciente é o mesmo, né? Não existe diferenciação do paciente. O paciente tem que ser incluso no tratamento correto, independente do plano de saúde que ele tiver. E o SUS é um plano de saúde público, né? Então, ele tem que ser incluso, e é um direito constitucional. E aí, como direito constitucional, ele tem que ser respeitado. Existe diferença entre o público e o privado, a gestão? Ou a gestão é a mesma? Na minha opinião, deve ser, né? Sim, deve ser a mesma coisa. Inclusive, legalmente, ela tem que ser a mesma coisa, né? Sim. Porque não há diferenciação de pacientes. Há diferenciação de patologias, né? Sim. Uma patologia é mais grave que a outra, ou mais fácil de tratar que a outra, né? Os diagnósticos são diferentes, mas o paciente é o mesmo. Ele tem que ter a inclusão igual ao tratamento top de linha igual, tá? E essa é a função de um gestor, é viabilizar isso. Difícil ou fácil é indicador qualitativo, é obrigação. Tá. Lá a gente sabe que o SUS, fazendo-se um confronto com a realidade de saúde de outros países, o SUS é um sistema fantástico. Fantástico. Muito bem escrito. Porque tem algumas patologias, inclusive, que só o SUS trata. Como, exatamente. por exemplo, hepatite C, né? Só o SUS trata. Cirurgias cardíacas de grande complexidade, o SUS realiza. Então, o SUS ele tem uma abrangência muito grande. Eu sou apaixonada por ele. A gente sabe que é um sistema que funciona. É claro que perfeição não existe, né? Sim. Perfeição não existe. A gente sabe também que tem o lado das reclamações constantes, com a regulação, com a oferta de vagas, com a demora no tratamento, com a demora em exames. Isso acontece, a gente sabe que é uma realidade, talvez porque a demanda seja maior do que o que se dispõe naquele momento, ou a senhora acha que isso tudo se resolve com gestão? Não tenho dúvida nenhuma que se resolve com gestão e com a gestão planejada. O planejamento na gestão, ele é importantíssimo em qualquer empresa, inclusive a empresa pública, tá? Como eu lhe disse, o setor saúde não é para amador, né? O setor saúde é para quem entende que a ética do setor saúde é uma ética particular, é a ética do bem humano. E que viabilizar a inclusão do paciente é obrigação prevista na Constituição Federal. Então, nós temos, quando formos nos habilitarmos a fazer gestão em saúde no setor público, que ter essas premissas definidas.
Existem várias formas de se fazer prevenção, de se fazer levantamento de dados epidemiológicos. O SUS tem indicadores fantásticos à disposição dos gestores. Então, o que nos falta, o que nós temos carência, porque tem muita gente boa aí também, temos carência às vezes, é de capacitar pessoas para essa função. E como o senhor falou, se me pergunta se é uma função promissora, é extremamente promissora. Porque em sendo da área de saúde, a gente já foi formado numa faculdade para entender as doenças, né? As suas patologias, a prevenção, as formas de ação. Então, essa viabilização econômica, ela precisa ter um viés bem diferente no setor da economia da saúde do que no setor do bem comum. A transferência de conceitos, ela é muito perigosa, né? Porque a gente não está lidando com coisas iguais. Sim. Tá? Então, essa é a grande mágica, né? Que o pessoal diz que é mágica. Não é mágica, não, é planejamento. Planejamento é o X da questão. Hoje dão nomes em inglês, né? Eu tenho uns nomes diferentes, mas na minha época era planejamento estratégico. Tá? Que hoje tem os nomes mais bonitos, né? Mas era planejamento estratégico, né? E estratégia é o quê? É você saber, com competência técnica, com indicadores técnicos, aonde você está se metendo para fazer essa gestão. Para depois não botar a culpa nos outros. Sim. Né? Então, não adianta ficar procurando culpado. O que a gente tem que fazer resolver o problema, né? Resolver dentro da norma as coisas. Nem sempre o gestor, coitado, que está lá em cima, que tem que dividir o seu tempo em vários departamentos, vai conseguir dar a avaliação detalhada do que um coordenador, do que um gerente, do que, né? A hierarquização desse planejamento é muito importante. E essas pessoas precisam ser capacitadas. Né? Então, é muito cruel você colocar uma pessoa que não é capacitada para fazer uma coisa que ela não conhece, coitada. Tá? Então, a primeira coisa é a educação em economia da saúde. Né? A preparação adequada para exercer a função, né? Exatamente. Sabe que preparação é tudo, né? Toda função que você... E não é cara, né, doutor? Ela não é cara. Fica mais caro depois, quando a gente não prepara. Sim, com certeza. Né? Então, quando se investe em educação, essa educação básica, não a educação formal, mas a educação do profissional, né? Nessa capacitação, na verdade, para ele exercer aquela função, ele vai adquirindo habilidades e vai fazendo com que as coisas aconteçam. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é possível. Porque eu trabalhei no Hospital Santo Antônio, né? E nós temos uma santa brasileira, né? E ela assinou minha carteira de trabalho. Então eu tenho um documento assinado por ela, a irmãzinha, né? E para a irmã nada era impossível. Não existia coisa impossível. Não ensinaram para ela o impossível, tá? Para mim, ela foi um exemplo de gestão ética. Tá? E eu acho que ela não fez curso nenhum. Mas ela tinha princípios e valores definidos, né? Na época que ela estava viva. Ela é impossível é aquilo que você não tenta, né? Exatamente. E que experiência fantástica. Então, às vezes, quando as pessoas falam, é muito lindo você estar falando isso, você não está... Não, eu vivi isso. Tá? E não era à toa, a irmã conseguia, na época que não existia tomografia, conseguia que algum hospital privado buscasse o paciente e fizesse a tomografia e devolvesse o paciente para ela. Era isso que eu ia pedir, um exemplo dessa vivência. É uma coisa muito bonita, né? Mas as obras sociais de Irmã Dulce, elas são eu não sei se eu posso falar o nome, mas assim, eu sou realmente, eu sou cria daquilo ali, né? Uma obra fantástica. Irmã Dulce, ela teve um papel muito importante na sociedade, na vida de muitos baianos. Ela salvou muitas vidas, ela acolheu muitas pessoas e até hoje continua, a obra dela continua. Eu vivi isso, porque eu comecei lá como estudante, depois eu fui contratada e fiquei muito tempo lá atendendo. Então, assim, eu quero avisar os seus espectadores que eu sou debutante aqui nesse negócio de podcast, né? Então, a gente não sabe o que pode falar ou não pode falar, você pode, né? Então, me perdoem se eu não puder falar o nome das coisas, né? Mas, assim, o nome da irmã, ela montou
o perfil de inúmeros profissionais de saúde. Para mim, ainda tem os top de linha que saíram de lá. Os professores eram maravilhosos. E eu me lembro de um professor de pneumologia, Dr. Zé Carlos, que se estiver ouvindo a gente, eu mando um beijão para ele, que é um professor querido, que eu era estudante, eu entrei na faculdade com 15 anos, né? E o meu primeiro paciente foi de tuberculose. E aí ele me deu uma máscara na hora que eu fui atender o paciente. Aí eu falei, professor, como é que a gente não pega a doença na hora que a gente vai examinar? Ele disse, por 2 motivos. O primeiro é que você vai tecnicamente se cuidar, e o segundo é porque Deus protege. Oh, que lindo. Então, assim, a gente tinha humanização, Sim. Né? Eu não sei como é hoje, né? Porque eu tô com 61 anos de idade, né? 60 mais já, né? E já aposentada. Mas eu acredito que ainda existam mestres, como o doutor Zé Carlos, né? Que ainda mediem esses jovens médicos que estão entrando na profissão hoje. E informem que Deus nunca deixa ninguém desamparado, nem financeiramente, tá? E nem emocionalmente. Então, o Hospital de Irmã Dulce hoje, trazendo hoje para a realidade hoje, seria como se fosse um hospital-escola. Ele sempre foi um hospital-escola, né? Sempre foi. Sempre foi. Que agora, eu não sei como é hoje. Hoje eu não sei como ele é, mas eu estou falando do meu tempo, que são 30... Não vou nem fazer muita tempo. As caravelas para cá, né? Mas uns 38 anos de formada que eu tenho, mais ou menos. Na época, há 38 anos atrás, ele era, para mim, era tudo. A gente dava plantão e gostava de ficar lá. Doutora Carla,